Olá galera, beleza? Eu sou Cauã Teixeira, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cauã Teixeira de Oliveira Silva. Sejam bem-vindos a mais um episódio da série reagindo aos vídeos de teorias do Imaginago. Sim, hoje mais um episódio dessa série, episódio 12. Hoje iremos reagir mais uma teoria do Imaginago relacionada à pizza. Hoje nós iremos reagir a quem é o pai do Alberto e até a mãe. Mas também não é... Não, peraí. Quem é o pai do Alberto em Luca e a mãe? Tipo, a gente vai descobrir quem que é o pai e a mãe do Alberto em Luca, da animação da Pixar de 2021. Então, espero que vocês gostem muito desse episódio 12 da série reagindo aos vídeos de teorias do Imaginago. Dá o like, me siga no meu Facebook, dá o like, comenta, se inscreva-se. Compartilhe esse vídeo para todos os seus amigos, comenta e se inscreva-se porque é importante. E vamos reagir. Quem é o pai em Luca e a mãe do Alberto? Quem é o pai do Alberto em Luca e a mãe? Então, vem comigo nessa. Então, vamos lá. Filme Luca, se você assistir... Peraí que tá baixo o volume. O filme Luca, com certeza esse questionamento chegou na sua cabeça. Quem é o pai do Alberto que ele menciona no começo do filme? Com meu pai. Ele não fica tanto aqui, então eu meio que faço o que eu quero. A gente fica o filme todo perguntando quem era o pai dele, onde que ele tá, e até que no final do filme o Alberto revela pra gente a grande verdade. Eu comecei quando meu pai foi embora. Ele disse que eu já tinha idade pra me virar sozinho. O pai dele o abandonou em algum momento, deixando ele não apenas será? com raiva, mas também desesperado por uma relação de afeto, que no caso foi a sua amizade com o Luca. Quando o Luca traiu o Alberto no último ato do filme, a gente sabe que ele se sentiu abandonado de novo, e por isso que ele sofreu demais. Hoje você vai descobrir uma teoria que explica quem era o pai do Alberto, pra onde ele foi e outros detalhes que estão meio despercebidos no filme que talvez você não tenha notado sobre a história. A sua cabeça vai explodir. Fala galera, eu sou o Imaginago, bem-vindos a mais um vídeo. Eu acho engraçado que todo mundo pergunta pra mim quem era o pai do Alberto, cadê ele, onde é que ele tá? Mas ninguém se pergunta onde é que tá a mãe do Alberto? Ninguém liga pra ela? Vem comigo então, porque a gente vai a fundo nessa história aí pra tentar entender realmente o que aconteceu. Chegou a hora da minha teoria sobre quem é o pai do Alberto e quem é a mãe do Alberto também. Então, tem que vamos lembrar lá. da mãe, gente. Tem muita coisa que você não percebeu em Luca se você só assistiu o filme uma vez. E se prepara, porque a teoria de hoje é sombria, pode te fazer chorar. Ou tremer também. Morro de pena. Já deixa o seu like então, por favor, pra dar um apoio bacana aqui, um apoio gigantesco pro meu canal. Tamo junto, sempre agradeço aí o apoio de vocês, porque é imprescindível. Sem vocês esse canal não existia. Muito, muito obrigado. Vamos falar o óbvio aqui, de uma vez, galera. óbvio. Sem enrolação, sem bobice. Sem A mãe bobice. do Alberto morreu. Não morreu. pode ser. Eu acho que muita gente nem se pergunta por ela, porque isso é muito óbvio. É muito claro que ela morreu quando o Alberto ainda era muito pequeno. Ele reclama muito do pai dele, né, que o pai dele o abandonou e tal, mas ele nem sequer menciona que sente, sei lá, saudades da mãe ou algo do tipo. Isso porque ele não tem memória dela. Com certeza ele foi criado pelo pai, desde que ele se lembra, pelo menos. Já tem muita gente aí no YouTube, né, principalmente youtubers americanos, os caras estão loucos, estão conectando o Luca com carros, tá uma loucura. Em breve eu posso fazer mais vídeos sobre isso, mas a galera tá teorizando uma coisa que é meio óbvia, né? Eu acho que até essa altura, até você já sabe disso. O Bruno é o pai do Alberto. Aquele Bruno. Silêncio, Ih, Bruno! aquele Bruno. Ainda tá ouvindo ele? Aquele Bruno, né, que fala silêncio, Bruno, é o pai do Alberto. Tá, mas isso é meio óbvio, vamos combinar? Porque quando o Alberto descreve, né, o que remete a ele quando ele tá falando silêncio Bruno, é uma voz autoritária na cabeça dele que só dá ordens sem ao menos explicar os motivos. Alberto, não dá. Alberto, isso vai doer. Alberto, não bota isso na boca. Luca, esse é o Bruno. Isso aí é claramente o Alberto reclamando de uma figura paterna dele. O pai dele provavelmente falava essas coisas pra ele. Ele provavelmente era uma pessoa impaciente e autoritária, e por isso que o Alberto criou a frase silêncio Bruno. Que talvez seja uma frase que ele sempre quis falar pro seu pai, mas ele nunca teve coragem, sempre teve respeito por ele, talvez. Bruno é um nome muito específico pra ser aleatório, gente. Claramente então o pai do é o Alberto nome do tratava pai ele dele. dessa forma, né? Regrado, rígido, não deixava ele fazer absolutamente nada. E é por isso que o Alberto é muito obcecado pela Alberto, faça liberdade, por isso, não explorar bota o isso
tá mundo bom, dos eu não humanos que faço ele nunca isso, fez. tal. Certamente é um trauma que ele tem pela figura paterna dele, né? Pelo pai dele, que talvez até o tratava mal. Não é exagero a gente pensar isso. Ele podia ter sofrido uns bocados por ele. E eu tenho uma teoria que explica tudo. Se liga. Aliás, rapidinho, o silêncio Bruno funciona muito bem, cara, porque sem ao menos eles saberem, né? Considerando que a teoria da pizza tá tudo conectado, quando eles mandam o Bruno calar a boca, né? O silêncio Bruno. Eles estão, na verdade, mandando o sentimento medo, né, de dentro da cabeça deles largar a mesa de controle, porque eles vão fazer alguma coisa ousada e perigosa. Ou seja, apesar de Bruno ser o nome do pai do Alberto, que constantemente impedia ele, né, de fazer as coisas que ele queria, ele acabou se tornando uma alusão ao sentimento medo. Olha que legal. Mas isso não importa. O que importa para essa teoria aqui é que a frase silêncio Bruno surgiu justamente da vontade do Alberto de silenciar o pai dele quando ele o impedia de fazer alguma coisa. Tudo certo pra você com relação ao silêncio Bruno? Já tá claro aqui que o pai do Alberto se chamava Bruno e daí surgiu esse nome? Então se prepara porque a gente só tá começando. Daqui pra frente vai ficar muito complexo, tem que prestar muita atenção. Tô falando sério. Deixa o like no vídeo, porque se você não deixar agora, você não vai deixar mais. Esquece, porque sua cabeça vai desmiolar a partir daqui. Se liga. Eu já vou direto ao ponto aqui pra gente não se perder. A minha teoria é que o pai do Alberto seja um ser humano. Especificamente, talvez um pescador. O quê? Um pescador? Sim, gente, chega dessa bobice, né? Vamos assumir a verdade. A verdade é que muita gente não tem coragem de falar aqui. Os monstros marinhos são meio monstros e meio humanos. Logo, nada impede que alguns deles sejam filhos de seres humanos com monstros marinhos. Quando um monstro marinho tá na forma humana, ele fica exatamente igual ao ser humano comum. Não dá pra diferenciar. Isso significa que não é um exagero a gente pensar que o corpo deles na forma humana funciona da mesma forma que o corpo humano também funciona. E é por isso que eles podem ter filhos com outros seres humanos na forma humana. Qual é a história, né? O Bruno, o pai do Alberto, ele era um caçador de monstros marinhos. Um pescador caçador. Sabe? O caçador na água é pescador, né? Então não fez sentido o que eu falei. Provavelmente ele, inclusive, era bem famoso por caçar monstros marinhos. Inclusive, a cidade, Porto Rosso, sabe muito bem que existem monstros no mar. Inclusive, eles fazem estátuas e ilustrações sobre isso. Tá claro. Pode ser, inclusive, que o Bruno, pai do Alberto, seja justamente a pessoa que tá ali sendo representada nessa estátua aí, no meio da cidade, nesse chafariz. Quem sabe ele era o herói da cidade. Nunca foi explicado quem era a pessoa daquela estátua. E era um ser humano comum, não era um deus nem nada disso. Porém, o Bruno só caçava monstros marinhos bizarros. E, claro, nunca caçou nenhuma daquelas espécies que é o principal do filme, que se transformam em seres humanos. Afinal, eles se escondiam muito bem e eles nunca foram vistos, isso está claro no filme. Tanto que a cidade ali nunca mencionou que os monstros poderiam se disfarçar de seres humanos, se transformar em seres humanos. Isso nunca foi falado. Pelo contrário, eles ficaram surpresos quando eles descobriram a verdade sobre o Luca e o Alberto e os outros seres que viviam disfarçados ali esse tempo inteiro. Pois bem, em um fatídico dia, o Bruno estava lá no mar enfrentando uma tempestade violenta, caçando monstros marinhos ou pescando, seja o que for. Foi tenso, ele quase morreu, o seu navio naufragou. Porém, ele foi salvo por um monstro marinho. Esse monstro levou ele até a praia e se apresentou para ele, claro, como uma mulher. E já que quando ela sai da água, ela muda de forma, foi só isso que ele viu. Uma mulher salvou ele do naufrágio. Bom, os dois se apaixonaram, eles viveram um romance e, óbvio, a mulher monstro marinho nunca se revelou para ele, porque ela temia que ele não amasse ela mais, inclusive a abandonasse. Você sabe onde é que isso vai dar, né? Os dois têm um filho, um bebê. O Alberto, gente, a mãe dele conseguiu esconder esse tempo todo que ele era um monstro marinho e que o Alberto também era. Mas imagina, se disfarçar já é difícil, porque qualquer pingo d'água ela já se revelava ali. Imagina tentar esconder a forma marinha de um bebê. Tinha que dar banho nele escondido sem o pai ver, e aí quando ele babasse tinha que limpar rápido, porque senão ia ver que tinha escama ali. Ia ser uma loucura inacreditável. Com isso, gente, não teve jeito. Em algum momento aí, algum dia, o Bruno pegou a sua mulher na forma de monstro ali, porque ela tinha recém se molhado, sei lá, segurando o bebê Alberto. O Alberto bebê na forma humana nesse momento. Só que, infelizmente, galera, ele não reconheceu a mulher dele. Isso porque ela tava na forma de monstro e realmente a gente sabe que é uma forma bem diferente, né? A gente já viu no Luca como é que eles são diferentes. E é por isso que o Bruno, ao pensar que o seu filho Alberto estava sendo atacado por um monstro, ele foi lá e matou esse monstro, como ele já matou vários outros monstros. Não sabendo que era a sua esposa. Ele matou a mãe do Alberto, do seu filho, a própria mulher. Alberto. Sem saber. Pois é, sem saber. Meu Deus. Espelho meu. Bruno percebeu a besteira que ele fez. Mas agora a Inês é morta. Não sei se o nome dela era Inês, mas é um ditado, não sei se você sabe disso. Mas agora a tragédia já estava feita. Ela estava ali no chão,
sem vida. Ele então, o Bruno, criou o Alberto sem nunca falar a verdade pra ele do que aconteceu naquele dia. E provavelmente foi nesse momento aí que eles foram morar naquela torre bizonhenta, completamente longe da cidade. É claro, gente, o Bruno descobriu que o filho dele, o Alberto, era um monstro marinho. Ele descobriu toda a verdade e mesmo assim o criou. E crescendo longe da cidade para que não fosse descoberto, o Alberto viveu aprendendo o que ele podia sobre os seres humanos através dos ensinamentos do seu pai, o Bruno. Talvez o Bruno, inclusive, nunca tenha dito pro Alberto que ele não era um monstro marinho. Talvez ele falasse, eu também sou um monstro, eu só nunca entrei na água, você nunca me viu. Você nunca viu o Batman e eu no mesmo lugar ao mesmo tempo, então eu posso ser o Batman. Fez sentido o que eu falei? Ele era muito autoritário e super protetor com o Alberto, justamente porque ele tinha medo, talvez um receio, para não ter grandes problemas, de que o Alberto poderia ser caçado pelos seres humanos se eles soubessem que ele é um monstro e matassem ele do mesmo jeito que o Bruno matou a sua mulher sem querer. Ele tinha essa coisa, mano. Putz, eu já matei minha mulher, agora eu vou deixar matar meu filho. Vamos ficar aqui excluídos nesse lugar, fingindo que a gente é monstro, e é isso aí. Mas imaginaram por que então o pai do Alberto o abandonou? Que bom que você fez essa pergunta, porque eu acredito que o pai do Alberto não conseguiu lidar com essa situação toda. Ele era um caçador de monstros. Ele foi enganado por um e pior, ele tinha se apaixonado por um. Na cabeça dele isso era inadmissível. Estamos falando aqui de um pai extremamente monstrofóbico. Por isso ele não aguentou mais. Toda vez que ele olhava para o Alberto, ele lembrava da mãe dele, lembrava da tragédia que ele fez sem querer, e lembrava que ele estava preso ali, que ele não podia ir para a cidade, porque senão o Alberto ia querer ir junto com ele, ia rolar uma treta. Ele cansou, foi babaca, cansou, falou, mano, vou embora. Certo dia, o Bruno abandonou o seu próprio filho, o deixando sozinho, dizendo que ele deveria se virar sozinho e nunca mais voltou. Ele sumiu de Porto Rosso e por conta disso fizeram até uma estátua do Bruno, né, o caçador dos monstros, em sua homenagem, porque eles pensaram que ele havia morrido no mar. Só que agora eu entendo. É melhor ficar sem mim. Meu Deus, que história triste, gente. Que história galera, eu não triste. queria ter que contar isso pra vocês, não queria ser a pessoa a falar pra você, mas é a verdade, isso é fato, os diretores confirmaram. Não é só falar que os diretores confirmaram que vira verdade na internet? É? Tá, mas isso é teoria minha. Me conta aqui o que vocês acharam, se eu fumei banana podre, se não faz sentido nenhum, ou se faz algum sentido. Pode deixar aí que eu tô lendo, eu quero incrementar ainda mais isso aqui. Porém, o fato é que tivemos algumas revelações ali no crédito em si do filme, né, quando tá tudo sumindo ali, tem várias coisas ali interessantes. Inclusive tem uma cena pós-créditos que muita gente não viu. Primeiro é o fato de que o Alberto foi adotado pelo Máximo, né? E ganhou, inclusive, uma faca de presente do seu novo pai. Aliás, parem de chipar aí. Eu tô vendo gente na internet chipando o Alberto com a Júlia. Parem com isso. Pare com isso, gente. Isso é nojento, pelo amor de Deus. Enfim, gente, o fato do Alberto saber pescar como um ser humano endossa ainda mais a minha teoria de que ele é filho de um pescador, de um caçador, e aprendeu isso com o seu pai, o Bruno. Mas é mostrado nos créditos também que o Alberto virou um salva-vidas profissional, impedindo as pessoas de se afogarem no mar. Como seu pai quase se afogou e foi salvo pela sua mãe, ele está virando, agora está emulando a profissão da sua mãe agora. Não era profissão, ela salvou ele sem querer. E a estátua do Bruno, do pai do Alberto, foi substituída pela estátua do Luca, que ele fez lá no começo do filme, para quando ele fugia lá para a superfície. O engraçado é que eu falo como se fosse um fato, que aquela estátua era a estátua do pai do Bruno e que ele chamava Bruno, e que eu me perco nas minhas próprias teorias, cara. Às vezes eu fico, não sei o que é realidade, o que é teoria mais. Aliás, lembra daquela tartaruga lá do começo do filme? Pois bem, lembro. ela é adotada pelo Alberto e agora ela faz companhia para o Maquiavel. Inclusive, o Maquiavel teve vários filhotinhos, olha que coisa mais fofa. E uma coisa meio nada a ver, mas acho que eu nunca vou ter oportunidade de falar isso aqui no futuro. Mas você lembra do tio Hugo, aquele monstro bizarro que vive na parte mais escura do oceano? Tem uma cena depois dos créditos do filme Luca que mostra que o tio Hugo tá lá sozinho com um peixe da mesma espécie que o Luca pastorava. Eu posso falar sem parar, às vezes por umas 12 horas. E esse peixe aí que tá com ele provavelmente é o Eurico, um dos peixes do Luca, que ele inclusive menciona que pode ter desaparecido ou morrido. Que sofrimento. E era ali que a mãe do Luca queria colocar ele. Lembre-se disso, a mãe do Luca ia deixar ele com esse tio bizarro. Ignorante! Agora, se depois de tudo que eu falei aqui, a sua cabeça ainda tá inteira, pô, se inscreve no canal aí, dá um cliquezinho aqui, que é show de bola pra mim, que você vai receber vários outros vídeos de teoria. Tem muita teoria da Pixar vindo aí e vai ser muito bacana. Não tô brincando, tô muito inspirado, tem coisa show vindo aí. Mais de top. Valeu? Tamo junto, galera. É nóis, tamo junto. Se inscreve. Inscreve no canal do Imaginário. Siga ele no Instagram. É isso e tchau, tchau. E até amanhã. Tchau, galera.